Eu falo sobre a questão tática, eu falo sobre a questão de Rogério Ceni dentro desse cenário de alguma coisa sair do script, ele não conseguir se reorganizar, o time ficou bagunçado, e que o Bahia chama o Vasco para dentro dele, numa jogada em que o Vasco faz de melhor, que é levar a bola ali até 3/4 do campo, né? Ali até a intermediária ou linha de fundo e cruzar para o Verrete. E botar na área a bola para ver o que, é que vai acontecer. É a principal jogada do Vasco. Acionar os laterais, acionar os pontas e cruzar na área. É o que o Vasco fez durante boa parte do jogo. E com o Rogério Ceni defendendo no 5-3-1, fazendo uma linha de 5, inclusive eu falei, né? Bagunça total, porque na linha de 5, ele puxa o Rezende para fazer um zagueiro pelo lado direito. Né? Aí fica uma bagunça total. O Rezende vai fazer uma zaga pelo lado direito, né? A gente faz uma linha de 5, o meio de campo não tem amplitude para poder marcar a largura do campo, e o Vasco ataca e consegue chegar como quer. Para mim, ali eram 2 linhas de 4 e um atacante na frente correndo lá para brigar. Quando simples depois assim. Ele conserta e melhora, né? E assim, e outro ponto, né? Se você tem 2 maneiras de trabalhar o jogo aéreo, de trabalhar contra o jogo aéreo. Um é, de fato, dar mais peso à área, dar mais altura à área e combater esse jogo aéreo, mas não é nem tanto o caso, mesmo o Vasco tendo colocado o David para poder preencher um espaço importante. E o outro é você evitando os cruzamentos, dificultando os cruzamentos, incomodando para o adversário fazer os cruzamentos. E o Bahia não conseguiu fazer isso, né? E outro ponto, Leiro, é que, inclusive no comentário que eu falei sobre o jogo, antes do acontecido com a arbitragem, o comportamento do Bahia já não era um comportamento bacana. Era um comportamento muito cauteloso, eu diria até. É um comportamento que fazia a pressão quando possível, mas não tinha tantos jogadores em bloco para atacar, não se arriscava, não tinha coragem para poder fazer uma saída de bola mais aguda, né? O comportamento antes do Bahia fazer o gol e ficar de 1-0 com 1-0 na frente, ou antes da expulsão, também não era um comportamento bom, né? Era pelo menos um jogo competitivo, e aí muito pelos deméritos do Vasco, né? Pela falta de méritos que esse time do Vasco tem, que também é inconsistente, né? Que também tem muitas limitações. A gente não soube aproveitar, ainda que o resultado nos tenha sido, a gente tenha sido presenteado com um resultado no momento de competitividade do jogo, que não era justo, mas era um resultado possível, mas depois a gente não fez, aí sim, depois a gente não fez nada por merecer, nada por merecer uma melhor sorte no jogo. Não fizemos por merecer uma melhor sorte no jogo. Né? A gente não pode esquecer que a arbitragem condicionou a partida, mas o Bahia não fez nada, né? Nada para, de fato, ser minimamente competitivo ou incomodar o Vasco na situação de jogo que ficou. Né? Foi você, Leiro, que falou ontem do 4-1, do 4-4-1 que foi usado no Bavi? Ou não? Não cheguei a falar sobre isso, não. Mas eu não usei o 4-4-1 do Bavi como exemplo. Mas eu cheguei a citar que eu faria o 4-4-1 e não o 5-3-1. Isso eu falei. É isso, porque foi o que aconteceu no Bavi, né? Acho que foi alguém do chat que puxou isso, e eu fiz o comentário, que é justamente, né? Essa é a leitura. O 4-4-1 te proporciona o quê? Pelo menos você conseguir marcar um pouco melhor a largura do campo, né? E transformar esse 4-4-1, muitas vezes, como também foi feito no Bavi, num 4-5-0, né? Descendo o último homem e, inclusive, tornando ali mais normal. Era um momento muito cedo no jogo? Talvez fosse, tá? Ainda num primeiro tempo, né? Mas eu entendo que talvez a aposta errada do Rogério Ceni tenha sido, vou montar um esquema para segurar esse resultado de primeiro tempo e aí vir com uma mudança estrutural, talvez, para o segundo, com mais calma, com tempo para instruir meus jogadores. Mas aí eu acho que ele errou muito ao tirar o William José, que na bola parada é uma força importante para o Bahia na fase defensiva, muito importante, né? Para um Vasco que tem na sua bola parada uma força altíssima, né?
não só nos cruzamentos à área, mas também na bola parada. Então, assim, para mim, o jogo primeiro condicionado pela arbitragem, depois foi condicionado por uma série de erros do próprio Bahia, né, por uma série de comportamentos individuais dos atletas, por mais uma partida tenebrosa, né, de Everton Ribeiro, que apesar de ter feito o que fez no lance do gol no jogo contra o Ceará, porque é de fato um jogador genial, um jogador fora da caixinha que pode decidir em lances assim, mas é um jogador que cada vez consegue ser menos combativo, né? Cada vez está errando. E assim, quando ele não consegue dar a fase de contribuição dele na fase ofensiva, errando muito, perdendo muita bola, né, tomando decisões erradas, termina sendo altamente prejudicial para o Bahia. Né? Gilberto fez uma péssima partida ontem, próximo Horrível. Everton Ribeiro Horrível. fez uma partida ruim. Né? Tudo isso, o próprio Juba ontem, né, não conseguiu se desenvolver bem na fase ofensiva da Mingo partida. seguro, inclusive o terceiro gol do Vasco sai no erro de passe de Ramos Mingo, né, que ele tenta atravessar uma bola ali no meio de campo sem nenhum tipo de... enfim, erra o passe, gera o contra-ataque, sai o gol contra do Juba, né? Isso. Enfim, foi uma partida muito ruim. Acho que difícil. Sim. É mais fácil você achar quem. Acho que não teve ninguém que se salvou. Você pensa assim, por quem foi que se salvou no jogo de ontem? Não teve. Cara, Sanabria foi o que menos mal foi, assim, mas não foi no mesmo Sanabria no mesmo nível do jogo do Cruzeiro Até do porque ficou Ceará. sacrificado, né? Até porque foi Ficou sacrificado ali. É isso. Mas foi quem foi menos mal assim na partida. Né? Acho que no combate ao jogo aéreo, apesar de a gente tomar 2 gols assim, tanto o Bingo quanto o Gabriel Xavier não foram tão mal, né? Acho que os lances do gol, inclusive, não recaem sobre eles, né? Um recai sobre Gilberto, o outro que recai sobre a falta de posicionamento de um jogador melhor qualificado no primeiro pau. Eu não lembro agora quem estava naquele lance mais próximo do primeiro pau ali, se foi Rezende ou se foi Acevedo, mas o fato é que a gente, assim, a outra parte do resultado foi muito condicionada pelo péssimo comportamento do Bahia e as péssimas escolhas feitas por Rogério Ceni, mais uma vez, né, numa situação de adversidade, numa situação que sai do normal. Acho que esses são os grandes pontos a serem trabalhados e olhando apenas para o Bahia, né, isso preocupa demais, velho. Isso preocupa demais, porque assim, é preciso ter esse é o tipo de coisa que vai minando um trabalho, que vai minando a confiança da torcida, que vai minando a confiança dos jogadores e que resulta num decréscimo de produção. A gente tem outras motivações para esse decréscimo de produção, mas que podem ser combatidos, por exemplo, com bons comportamentos, né, com a moral elevada. Mas quando você tem uma série de jogos como a gente tem, a quantidade de jogadores contundidos que a gente tem, e isso se soma a comportamentos errôneos em partidas factíveis para o Bahia, né? Isso é um caldeirão de crise, né? É um caldeirão que assim está ali muito próximo de transbordar para uma crise real. Está muito próximo. Quer dizer, você não ter o comportamento adequado para ser competitivo, isso uma coisa que gera crise. É isso que gera crise, mais do que os resultados. Que se o resultado acontecesse, se o Baião tivesse um bom comportamento, tivesse tomado a virada do jogo, mas com um bom comportamento, a gente não estava aqui tão preocupado, tão pé da vida, como a gente está agora. Né? Talvez estivesse falando até mais da arbitragem do que do próprio comportamento do Bahia. Mas a gente está aqui falando mais do comportamento do Bahia porque, de fato, é o que é mais grave em tudo isso. Mesmo uma partida condicionada pela arbitragem. O Bahia precisa aprender a se comportar nas adversidades, velho. Precisa aprender a se comportar melhor. Como foi no Bavi. Como foi no Bavi. Eram as mesmas peças. Era um time físico, né? Era contra um time físico. Então, assim, a gente não tem... eu hoje estou no nível de preocupação por essa crise bem alto. Eu acho que, olhando para o contexto, ainda não é um momento de desespero,
porque apesar da tabela de curto prazo ser uma tabela ingrata, né? E o nosso momento ser um momento duplamente ingrato, tanto na parte do comportamento, quanto na grande quantidade de atletas importantes ausentes, mas lá na frente, né, já ali no médio prazo, a partir do jogo contra o Inter, que é o jogo último do primeiro turno a ser recuperado, que é um jogo dentro de casa, a gente tem uma tabela normal e no final, na reta final, a gente vai ter uma tabela muito favorável, né? E aí eu espero que essa crise, né, ela não tenha força suficiente para derrubar o moral do time, né? Que o time consiga, né, nesse momento de adversidade, dar a volta por cima, buscar forças onde talvez não tenha, inclusive, né? Vai ser muito difícil, muito complicado. Eu não estou confiante para que nesses próximos jogos a gente consiga, de fato, dar essa volta por cima necessária. E aí eu temo muito que, uma vez isso não acontecendo, no momento que vai estar mais filado. Você ficou mudo, Lula. Você ficou mudo. Você ficou mudo. Você ficou mudo aí. Se mutou, eu acho. Não, se mutou, acho que foi no... Aí. Pronto aí. Eu espero que a gente, de fato, não consiga... que a gente consiga isso. Assim, eu não estou confiante de que a gente vai passar ileso, né? Ou vai passar sem sangrar muito até o Bavi. Eu acho que a gente tem um problema muito grave nas mãos para administrar, e hoje eu não tenho confiança, né, na capacidade de Rogério Ceni administrar esse problema, né? Não tenho essa confiança. Ele vai ter que me provar de novo, né, que ele vai ser capaz de botar o time Comportamentalmente. Para ser capaz, né, de competir contra equipes da elite do futebol e num clássico estadual no campo do adversário. Inclusive, Lula, ontem esse 5-3-1 foi algo diferente, como a gente falou que ele fez no Bahia. Eu fui olhar aqui a escalação do Bahia. Naquele jogo do Bahia, o Bahia estava com Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos Mingue e Luciano Juba. Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas, Eric Puga, Cauli e Lúcio Rodrigues. O mesmo jogador é expulso, Jean Lucas. Ele pega e faz uma linha de 4, defensiva, depois faz outra linha de 4, com Puga pela esquerda e Cauli pela direita, e Lúcio Rodrigues na frente. Ele fez isso. Ele nem no Bavi, ele nem alteração fez. Ele recompôs o time que estava em campo, né? O Bahia conseguiu fazer 1-0, né? Com o Eric Puga. Então, naquele momento já estava 1-0 pro Bahia. O Bahia não teve nem que correr atrás de fazer 1-0, né? O Bahia já tinha 1-0 no placar quando houve a expulsão. E a gente tinha uma configuração parecida, né? Porque a gente pode dizer que Michel Araújo, entre aspas, é equivalente a Cauli e o Eric Puga é equivalente a Sanabria. A única coisa que a gente tinha diferente é que a gente tinha no Bavi o Lúcio, que era um jogador de mais capacidade de marcação e de entrega, né, tática, e ontem tinha o William José. Então, na minha visão, se ele tinha alguma alteração para fazer ali, se ele queria mexer no time de alguma maneira, não era para ele tirar um atacante e botar outro volante. Era para ele tirar um atacante e botar um outro atacante e mais movimentação. Por exemplo, o Thiago, se ele quisesse fazer. Ele poderia ter feito isso. E aí o Thiago poderia fechar o lado do campo, ele poderia deixar o Michel mais como um jogador mais solto no 4-4-1, né? Ele poderia deixar Sanabria de um lado, Thiago do outro e Michel na frente, ou o próprio Thiago lá na frente, né? Com o Michel fechando o lado do campo, ele poderia ter feito isso, né? Só que é o que a gente fala. O calcanhar de Aquiles do Rogério Ceni é justamente quando a situação sai do controle dele. Quando sai do script que tá na cabeça dele, quando sai do planejado, quando sai da planilha que ele montou, né, do planejamento que ele montou, ele se perde. E ontem ele se perdeu de novo. Não existe aquele 5-3-1 que ele fez ontem. Não existe. Né? Ele poderia ter feito qualquer outra coisa que não aquele 5-3-1. A principal arma do Vasco, nós falamos aqui, inclusive eu falei ontem no pós-jogo, tô repetindo. A principal arma do Vasco é acionar a bola pelos lados do campo e levantar, chuveirar essa bola na área. A gente conseguiu tomar o gol de cabeça de Felipe Coutinho, pô.
Deixa eu só complementar você. A gente não falou no pós-jogo, não. A gente falou isso no pré-jogo, a gente falou isso na segunda e na terça-feira no café. A gente falou isso na quarta-feira. Você falou isso na quarta-feira de manhã. Então, assim, só complementando, você foi muito humilde aí. Você não falou no pós-jogo só. A gente falou desde muito cedo. Essa é a arma, né? Esse era uma coisa. Colocar o time, não evitar os cruzamentos ou deixar de combater os cruzamentos é tão grave, né? Quanto deixar o time fragilizado, né? Para jogar ofensivamente. É isso, assim, para mim o que ele deveria ter feito era defender a largura do campo para impedir que o Vasco conseguisse chegar em boas condições para cruzar essa bola na área. Eventualmente poderia acontecer, mas diminuir, né, essa capacidade de levantamento na área. E tinha um zagueiro alto na área, velho, que era o Gabriel Xavier, né? Assim, um zagueiro que tem a capacidade de afastar bolas no alto, por exemplo, né? Enfim. Ô, Davidson, eu não vou nem te responder, meu irmão. Eu não vou nem te responder. Eu não vou te dar o palco que você quer, não. Não vou te dar o palco que você quer, não. Mas enfim, Lu, é isso que eu falo, né? A gente deveria ter defendido a largura do campo. E na verdade o que o Rogério Ceni fez foi vinha Vasco, cruze as bolas na minha área, tá tudo certo. Tome aqui o lado do campo é seu, e pode ficar chuveirando a bola na área à vontade, né? Então foi isso que o Rogério Ceni fez. Ele convidou ontem o Vasco a fazer o que faz de melhor, que é justamente colocar a bola na área e ficar forçando, né? Esses cruzamentos, né? Na área, buscando o Verrete, buscando outros jogadores, e a gente conseguiu a proeza de tomar o gol de cabeça para Felipe Coutinho, né? Com a bola que pingou dentro da área. A gente conseguiu essa proeza. Então, eu achei que o Rogério Ceni ontem foi muito mal, né, nas alternativas pós-expulsão. Eu acho que a expulsão, a gente já viu vários times com um jogador a menos que conseguem competir, velho. O Bahia não competiu. Pós-expulsão, o Bahia não competiu, né? A gente se entregou no jogo. O Bahia entregou os pontos. Parecia que o Bahia chegou assim no segundo tempo, a gente tomou um empate, o jogo foi 1 pro intervalo. Parecia que o Bahia chegou pro segundo tempo assim, ó, vamos tentar não tomar gols aqui, né? Vamos tentar não tomar uma goleada aqui. E só. Né? Assim, o Bahia não jogou, o Bahia abriu mão de jogar, o Bahia abriu mão de competir, né? Então, isso incomoda demais, né? É o que você falou, Lu. A arbitragem teve ali um papel confuso no jogo? Teve. Como eu disse, para mim, foi um escárnio o Vasco tomar um cartão no jogo, sendo que esse cartão foi apenas por reclamação, que foi o cartão do David, né? Que foi naquele lance com o Gilberto, os dois tomaram cartão. O Vasco tomou um cartão no jogo. E para vocês verem, o RJ, que seria no caso o Rogério, né? Para o nosso amigo aqui, o Joselito Florencio, tá fazendo até o YouTube brigar. Vocês fora o Rogério ruim, acho que é isso. O comentário, a mensagem dele. Acho que é isso. Passe hoje de Nintendo, é quase isso. Mas obrigado pelo carinho, viu? Rapaz, gostei da referência aí, Fábio. Gostei da referência aí. Que um ano para botar um password de Nintendo na tela. Sem teclado, sem nada. Muito bom, muito bom. E aí, só para falar aqui rapidinho também do Matheus Galiza, que você estava off, mas ele mandou: Leiro, bom dia. Rogério Ceni é um técnico limitado, isso fica visível em momentos adversos do Bahia. Ele não tem repertório. Tá aí comentário do Galiza. Quer comentar esse Pix também? Eu comentei dizendo que eu não acho que ele é um técnico limitado, mas ele tem demonstrado dificuldade para poder, de fato, fazer leituras durante momentos adversos, né? Ele tem limitações, sim, né? Sobre, porque... que mais deixa eu só concluir, uma coisa que não ficou claro. Porque assim, quando eu leio o técnico limitado, assim, se o técnico ele tem dificuldades e tem problemas, como todos os técnicos têm, você pode considerar que ele é um técnico limitado. Só que eu acho que as pessoas usam técnico limitado, e aí a minha interpretação pode ser que não seja o que o Matheus Galiza quis dizer, mas a minha interpretação quando eu vejo as pessoas usando técnico limitado é no sentido de não ter a capacidade de resolver problemas, sabe? Então, assim, eu tô generalizando o técnico limitado para isso. Porque, teoricamente, se a gente for levar em consideração técnicos terem problemas e terem limites ali em determinados trabalhos,
todo técnico seria limitado, digamos assim, né? Sim. Abel Ferreira até outro dia estava sendo chamado de burro pela torcida do Palmeiras. Ontem, inclusive, na coletiva, ele falou, eu não esqueci o que falaram de mim, né? Ele falou na coletiva ontem dele. Ele falou, não esqueci o que falaram de mim, meu coração sangra até hoje. Ele falou outra coletiva. Até outro dia eu era... Basicamente foi isso que ele queria dizer, né? Até outro dia eu era burro, não prestava, vocês ignoraram tudo que eu fiz aqui, e aí agora eu sou o melhor técnico do mundo porque eu consigo achar a forma nova de jogar. Então, assim, são essas nuances, né, do futebol. Até outro dia a Leila era bruxa feia e Abel era burro e era limitado e não tinha mais elenco do Palmeiras na mão. Agora o Palmeiras virou o alviverde imponente que vai bater no mundo todo, né? É o futebol. Mas é isso, ele tem limitações, sim. Tem mostrado ao longo do tempo que tem evoluído, né? Mas algumas limitações seguem latentes, né? Essa, certamente a mais latente de todas, né? É no equívoco das leituras de jogo, eu acho assim. Nem na leitura, eu acho que é talvez equívoco nas respostas à leitura. Eu acho que ele faz boas leituras de jogo. As coletivas mostram isso, de que ele lê e entende bem o jogo. Agora, as respostas que ele dá a essa leitura, às vezes elas demoram demais, às vezes ele usa as peças erradas, às vezes ele não consegue extrair das peças que ele precisa de um comportamento diferente, que tenham esses comportamentos. E tudo isso é na conta dele, não é na conta do atleta que ele tem, né? Ou da comissão, isso são coisas da conta dele, são limitações dele, que não são de hoje, no Bahia, inclusive também, né? Agora ele já mostrou, de 2023 para cá, evolução, né? Ele, aliás, ao longo da carreira dele, tem mostrado evolução. Ele tem mostrado capacidade também de realizar bons trabalhos e de aprender com erros, né? E não dá para tirar isso do tabuleiro. Então, assim, eu não acho ele um técnico fraco, mas ele está com a senhora bucha para poder segurar agora, né? E ele vai ter que mostrar capacidade de fazer o time ter um comportamento mínimo, né, de competitividade, com todas as dificuldades que ele está agora enfrentando. Essa tabela ingrata dos próximos 4 jogos, somada às inúmeras, né, lesões no elenco que ele tem. Ele precisa extrair do time dele um comportamento melhor, né? Porque ele não está conseguindo um comportamento mínimo esperado, sobretudo nos jogos fora de casa. Fora de casa. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.